História da Igreja. Aula 22. Resumo geral. Aula 1. História da Igreja. A história da Igreja é mais do que um estudo ou narração sistemática de eventos ocorridos. É mais do que uma ciência que transmite o conhecimento eclesiástico do passado. Essa maravilhosa disciplina revela a origem e acompanha o caminhar do maior segmento religioso do mundo, o cristianismo. Essa ciência que aborda o passado da Igreja até a odiernidade deve ser tratada com apreço por todos, visto descrever fatos históricos, o que lega à humanidade uma herança magnífica. Só os tolos desprezariam isso. Será impossível para um povo, uma nação, uma comunidade ou até mesmo para uma igreja projetar-se para o futuro quando no presente não se está firmado em bases seguras, referenciais baseados em experiências vividas por pessoas através da história da humanidade, especialmente quando se trata da história da Igreja. Nada é tão emocionante quanto viajar de volta a um passado, muitas vezes banhado por lágrimas e coberto por períodos escuros, mas antes de tudo, marcado por triunfos e grandes conquistas de homens e mulheres que alimentaram ideais elevados, os quais verdadeiramente o mundo não era digno. Assim como a Bíblia é a história daqueles que ouviram quando Deus falou, história da Igreja é a história de todos nós vivida através dos séculos, prenunciada por Deus. A história da Igreja pode ser comparada a um conjunto de fatos reais acontecidos, que envolve parte da trajetória humana sobre a Terra, no que diz respeito aos aspectos físicos e também de pensamento, o que de igual forma lega grande contribuição à antropologia, filosofia, teologia, sociologia e etc. História da Igreja é, antes de tudo, a história de todos nós, pois é uma volta aos primórdios de uma instituição que alterou a rota do mundo. Como estudar História da Igreja? A história da Igreja, bem como quase todas as demais disciplinas teológicas, são melhores compreendidas
quando divididas em partes. Isso não significa desunir os assuntos da história, isolando-os, porém, separá-los para melhor avaliação de cada porção em particular. Essa desmembração do conjunto a ser estudado é importante, pois nos ajuda a compreender melhor o todo, fornecendo-nos uma visão panorâmica quando o conjunto é novamente montado. É notório que as edificações da antiga aliança, usadas para o culto dos hebreus, eram tais como figuras, ou ainda símbolos do que havia de vir, ou seja, a igreja. E isso tanto no aspecto de edifício como no humano. Assim, o caráter da igreja torna-se duplo, como edifício onde os santos se reúnem, e também como o coração de cada um dos santos. Aula 2. O início da Igreja. Resumo: o início da Igreja cristã. A primeira Igreja cristã nasceu no período neotestamentário. Sua localização geográfica. Israel, cidade de Jerusalém. Evento principal. Logo após a descida do Espírito Santo. Seus primeiros líderes espirituais. Os apóstolos que estiveram com Cristo. Seus primeiros membros. Aproximadamente 3.000. Data: por volta de 30 depois de Cristo. A história da Igreja num relance. Sete períodos da história da Igreja. Início: 30 depois de Cristo. Evento: Pós-Pentecostes. local: Jerusalém, Atos 2, 37 a 41. primeiro. Nome: A Igreja Primitiva, período apostólico. eventos referenciais. Desde a ascensão de Cristo até a morte do apóstolo João, 100 Anno Domini. Esse primeiro período é também conhecido como Igreja Apostólica. Segundo. A Igreja Perseguida, período imperial. Desde a morte de João, Anno Domini, até o edito do imperador Constantino, 313 Anno Domini. Retrata um tempo de grande perseguição da Igreja, impetrada pelo imperador romano. Terceiro. A Igreja Tolerada, período católico. Desde o edito do imperador Constantino, 313 Anno Domini, até a queda de Roma, 476 Anno Domini. Esse período é marcado pelo desenvolvimento da Igreja Romana. Quarto. A Igreja Medieval, período papal. Desde a queda de Roma, 476 Anno Domini, até a queda de Constantinopla, 1453 Anno Domini, marcado pela divisão do Império Romano em dois impérios, do Ocidente
e do Oriente. Quinto, a Igreja Reformada, período protestante. Desde a queda de Constantinopla, 1453 Anno Domini, até o fim da Guerra dos 30 Anos, 1648 Anno Domini. Nesse tempo, numerosos intelectuais começaram a publicar seus próprios pontos de vista acerca da doutrina cristã, sem esperar o consentimento e aprovação de Roma. Sete períodos da história da Igreja. Sexto, A Igreja Moderna, período industrial. Desde o fim da Guerra dos 30 Anos, 1648 Anno Domini, até 1945, como a Igreja subsistiu a duas guerras mundiais. sétimo, A Igreja Pós-Moderna, período secular, 2010. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a odiernidade, principais doutrinas e movimentos odiernos. 1980 anos de história. Término. Se dará com o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Evento. Arrebatamento, Local. o mundo. Aula 3. Primeiro período. A Igreja Primitiva. Esse é o período que marca o início da Igreja Cristã sobre a Terra. A esse tempo também se dá o nome de Período da Igreja Apostólica. Recebe essa nomenclatura por dois motivos em especiais. Primeiro, por ter sido iniciada pelos apóstolos que acompanhavam o ministério de Cristo. E em segundo lugar, por ter sido eles os pastores e líderes das primeiras igrejas cristãs. Primeiro período, num relance. Igreja Primitiva, formação e desenvolvimento. Início. 30 depois de Cristo. Local. Jerusalém. Evento. Pós-Pentecostes. Os primeiros crentes. 3.000 conversos após o Pentecostes. Atos capítulo 2. O Sermão de Pedro. A primeira igreja. A Igreja Primitiva. Atos capítulo 2 a 7. Seu ajuntamento e organização. A primeira perseguição. Impetrada pelos judeus. 35 a 36. Atos capítulo 8. O Evangelho é anunciado em outras cidades. A conversão de Saulo. No caminho de Damasco. 36 a 37.
Atos capítulo 9. O perseguidor é perseguido. Primeiro Concílio dos Apóstolos. 50 depois de Cristo. Atos capítulo 15. Acerca da circuncisão. O cerco de Jerusalém. Pelo general romano Tito. Ano 70 depois de Cristo. 1 milhão de judeus mortos. Primeira perseguição imperial. Impetrada por Nero. Ano 64 depois de Cristo. O incêndio de Roma. Segunda perseguição imperial. Impetrada por Domiciano. Ano 90 depois de Cristo. Artistas, filósofos e cristãos são perseguidos. Término. 100 depois de Cristo. Local. Éfeso. Evento. Morte do apóstolo João. Localização. Vários são os lugares e cidades nos quais se passam o primeiro período da história da Igreja. No entanto, se nos concentrarmos em apenas 3 cidades, teremos uma compreensão suficiente para identificar, caso haja necessidade, outros locais de menor importância, mas que contribuem para o desenvolvimento dos eventos do primeiro período. Essas cidades são: Jerusalém, Roma, Éfeso, o período da Igreja primitiva foi importante, sobretudo, por ter sido um tempo de formação que traçou diretriz e o ponto de partida para a história da Igreja. Vale lembrar também que até hoje somos influenciados pelos testemunhos de fé e coragem daqueles antigos irmãos. A primeira perseguição sofrida pela Igreja em Jerusalém é um fato importante que marca o período da Igreja primitiva e demonstra quão sério Deus leva a cabo seu plano de resgate da alma humana. Aula 4. Primeira perseguição da Igreja. A perseguição da Igreja e sua consequente expansão tiveram início logo após o apedrejamento de Estevão, que depois de morto foi despido de suas vestes, as quais foram colocadas aos pés de um homem cruel e estritamente zeloso das liturgias judaicas, e que mais tarde seria o grande defensor da fé cristã. Este homem era Saulo. Paulo, o apóstolo dos gentios. O título de segundo personagem mais proeminente da Nova Aliança tem sido comumente ortogado a Paulo.
Ele se destaca, sobretudo, por seu ardente amor e zelo cristão na realização de importantes e audaciosas viagens missionárias, que ajudou a propagar o Evangelho de Cristo para o mundo ocidental. No grande cerco de Jerusalém, não há um único registro ou menção de que algum cristão tenha perecido. Há muitas histórias sobre o ocorrido, porém, nenhuma que descreve a morte ou castigo infligido a cristãos especificamente. O Senhor os havia livrado dessa calamidade. Até esse ponto, a igreja era considerada pelo governo e pelo povo romano como um ramo da religião judaica. Este era um fato que pouco importava para os romanos, mas uma coisa é fato. O grande cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, marca historicamente o afastamento do judaísmo do cristianismo. Desse ponto em diante, judeus e cristãos separaram-se definitivamente. Esse é um tijolo importante na construção da história da Igreja. O apóstolo Paulo viveu 63 anos, aproximadamente. Nascimento entre 2 a 4 a.C. Local: Tarso, na Cilícia. Infância: Criado em Tarso, nos costumes judaicos. Adolescência: Instruído aos pés de Gamaliel. Persegue a igreja entre 35 a 36 depois de Cristo. Possuía permissão para perseguir e prender os cristãos. Se converte no caminho de Damasco entre 36 a 37 depois de Cristo. Escreve sua primeira epístola, Gálatas, entre 40 a 50. Primeira viagem missionária. Entre 45 a 48 depois de Cristo. Início: Antioquia. Término: Antioquia. Segunda viagem missionária. Entre 49 a 52 depois de Cristo. Início: Antioquia. Término: Antioquia. Terceira viagem missionária. Entre 53 a 57 depois de Cristo. Início: Antioquia. Término: Jerusalém. Término: Preso em Jerusalém, 61 depois de Cristo. 2 Timóteo, entre 62 a 65. Morte: Aproximadamente no ano 67 depois de Cristo. Local: Roma. Aproximadamente 30 anos de ministério. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aula 5. A igreja dispersa. A primeira perseguição imperial.